Olá pessoal, o Câmara Aberta de hoje fala sobre Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Figura marcante da época do cangaço, atravessou gerações sendo retratado com imagens diferentes, bandido ou herói? Essa pergunta ainda é discutida mais de 70 anos após a morte desse, que foi considerado o rei do cangaço. Estamos recebendo o presidente e o vice-presidente do Grupo Paraibano de Estudos do Cangaço, Narciso Dias e Jorge Remígio, para conhecermos melhor esse assunto. O Câmara Aberta começa agora. Você de casa nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao nosso Câmara Aberta. Narciso e Jorge também bem-vindos mais uma vez à TV Câmara. Bom tê-los aqui. Obrigado. A gente fez no ano passado um Câmara Debate sobre cangaço, né? Terminado aquele programa, a gente ficou com gostinho de continuar a discussão. O tema é muito vasto e sempre tem muito assunto. Aí esse ano a gente convida vocês para a gente tentar explorar mais essa figura específica. Lampião foi considerado o rei do cangaço. Ganhar o título de rei na música, onde quer que for, é porque você foi muito importante naquela história. Por que ele teve essa importância de ser considerado rei? A imprensa foi fundamental, né? E os cangaceiros que precederam, que vieram antes de Lampião, não tiveram a chance, vamos dizer assim, de ser tão divulgado, né? Debatido. E Lampião também foi, até pela longevidade, né? Foram quase 20 anos, 18 anos de cangaço. Isso favoreceu muito trabalhar a imagem. Inclusive, ele mesmo trabalhava a imagem dele, né? Ele era preocupado com isso, em se mostrar. Ele era vaidoso, gostava de ser fotografado, né? Filmado. E ele fazia propaganda da sua imagem, né? Os cordéis favoreceu também muito, porque era uma literatura que chegava até o interior, né, as feiras, nas cidadezinhas pequenas. Então, isso foi sendo divulgado, mas a gente tem que entender o seguinte, né, Narciso? O cangaço, a Lampião, no caso, quando ele estava fazendo o seu cangaço na sua época, o povo tinha muito medo, tinha horror da sua presença. A gente não pode ver o cangaço nem Lampião com os olhos de hoje. A gente tem que mergulhar, a dificuldade é essa, a gente tem que mergulhar no passado e deixando os vícios na contemporaneidade, né, no presente, e analisar do ponto de vista de como a sociedade vivia, né? Lampião, ele não era adorado como é hoje, né? Assim, vamos dizer assim, por uma grande parcela da população, porque inclusive vê deturpado, né? Vê uma imagem, vê o mito, né? Então, Lampião, em sua época, ele acarretava muito medo às populações que viviam basicamente na zona rural. A gente vê hoje em dia, por exemplo, vai em pontos turísticos, tem um bonequinho de Lampião e de Maria Bonita para se tirar foto. A gente vê que é atribuído uma certa bravura, uma certa coragem. Isso atravessou gerações como algo positivo. Mas se você vai no livro de história, você vê que eles eram assassinos. Como é que isso foi se confundindo ao longo do tempo? E hoje em dia tem até quem fale com positividade, com elogios, né, para esses personagens. Como o Jorge falou, a partir da construção do mito, através das revistas, dos jornais, do próprio cordel, então começou as pessoas a admirar aquele que seria, de certa forma, o salvador do sertão, que estava ali para resgatar alguma dignidade. Mas, na realidade, tratava-se, como você bem frisou, eram bandidos. Portanto, quando se vê a imagem de herói, da representatividade através do folclore, das quadrilhas juninas, do próprio artesanato,
É bonito, de certa forma, enobrece a cultura nordestina, no sentido de você chega no hotel, tem a figura do Lampião e Maria Bonita, você viaja por vários estados e sempre tem, de certa forma, um souvenir do Lampião e Maria Bonita. Nós estudamos no sentido de mostrar o que realmente foi o cangaço. As causas que dificultaram o governo naquela época para combater o cangaceirismo, o que realmente veio a fazer com que o sertanejo se tornasse um cangaceiro por vingança, por procurar um meio de vida melhor, cangaceiro que, assim, ele via no cangaceiro o sertanejo via um herói, uma forma de você se sair do domínio do mando do coronel, do governo, entendeu? Então a gente tenta mostrar as formas de cangaço, por que aquele cidadão quis abraçar as hostes cangaceiras, seja por vingança ou cangaço por refúgio, entendeu? Narciso, inclusive tem uma frase de Luiz Câmara Cascudo, que ele diz assim: para se entender Lampião, não é necessário solidarizar-se com ele. Sim. Né? E o que a gente procura estudando cangaço, Lampião, porque inclusive Lampião se confunde com cangaço, né? Ele foi tão importante nesse ponto de vista da atividade cangaceira, que quando se fala em cangaço, Lampião, a figura de Lampião vem à tona, né? E nós procuramos ver o Lampião como uma figura histórica, né? Porque, claro, como você falou, ao longo dos anos, o folclore, né, a gente vê muito a figura de Lampião hoje mais folclore do que o Lampião histórico, né? O Lampião sanguinário, porque Lampião foi um dos cangaceiros mais cruéis, porque inclusive ele era o chefe. Ele era o chefe de uma corja de salteadores, de ladrões, de pessoas periculosas. Então, como é que o chefe vai se impor? O chefe tem que se impor pela própria violência. Então, ele fazia propaganda, porque a gente tem que ver o seguinte, né? O cangaço que precede Lampião, o cangaço, assim, ele pode ser delimitado de 1850, já tinha grupos salteadores no sertão, no Nordeste, e ele era endêmico, porque era pontual, um grupo pequeno, geralmente de familiares. O Lampião surge no fim desse período do cangaço? No final, porque tem um pesquisador, Hamilton de Matos Monteiro, ele, através de relatórios de presidente de província, ele mapeou de 1850 a 1889, 39 anos, 47 bandos de cangaceiros, em 39 anos. Né? Isso é considerado o cangaço endêmico, porque a partir dessa data, em 1890, começa a proliferar muitos bandos de cangaceiros, né? E para você ver que foi feito também um estudo, uma pesquisa, de 1919 a 1927, 8 anos só, foram catalogados 54 bandos. A gente vê aí que o cangaço já era uma atividade econômica. Né? O de Lampião não chegou a ser o mais numeroso, né? Olha, é o seguinte, variava muito, né, o bando. Tinha época, mas era em torno de 20 a 30. 30 cangaceiros já era muito. Dispendioso e também um bando grande facilitava até a localização e identificação da polícia, né? Porque era guerra de guerrilha. Então a quantidade não fazia juiz ao interesse, né? 30 era o básico e era importante para aquela atividade de guerrilha. Tanto que depois ele
convencionou a fazer os subgrupos. Ele começou a pegar os chefes de maior confiança, os que já estavam há mais tempo com ele. Porque cresceu, né? E o Na bando, Bahia, né? a gente vê isso como a segunda fase do cangaço lampiônico, quando ele começa a subdividir. Ele pega os grupos, no caso de Sabino, de Labareda, Sabino não que morreu em 28, mas a partir de Labareda, de Mariano, de Português, de Gato, aí ele sai subdividindo esses grupos para até ter uma certa facilidade em dividir. Como Zé Baiano em Sergipe, ele tinha a área de domínio dele. Então, quando a polícia estava preocupada porque o que saía no ar, o Lampião está em determinado lugar. Na verdade, não era Lampião, eram subgrupos que atacavam determinadas localidades e passavam aos moradores a achar que Lampião atacou aquela região. Então, ele subdividia e ele achou mais prático, assim, não ficar todo mundo junto. Ele fragmentou o grupo e as atividades, teve muitas atividades cangaceiras e a partir que divide os grupos, teve, por exemplo, o Zé Baiano foi considerado um dos mais sanguinários, o Gato também. Então, você delega poderes, o chefe não está presente, então você quer mostrar serviço. Deveria existir algum líder nesses subgrupos que pudesse, talvez, receber ordens do líder maior ali do Lampião e poder comandar? Será que isso existia? Era o seguinte, né? A gente pode delimitar o cangaço de Lampião como 2 momentos. Quando ele assume o bando, né, herdado do senhor Pereira, e deixou o cangaço e foi para Goiás. Sim, 22. Isso foi, ele herdou em agosto de 22. Certo? Então, o cangaço, até ele ir para a Bahia, no caso dessa primeira fase, ele atuou muito em Pernambuco, na região do Moxotó, na ribeira do rio Moxotó, do Pajeú, do Riacho do Navio, um pouco também do Brígido, né, que é subindo para acima da cidade de Salgueiro. E parte do Piancó, atuou na Paraíba, na região do Piancó, e parte do Ceará, né? E também no sertão de Alagoas. Foi um cangaço, assim, corrido. Os estados muito estreitos, uma perseguição grande. Ele não tinha cachorro, não tinha mulheres, não dava para ter, né? E o cangaço, numa segunda fase, vamos dizer assim, que ele, a partir do revés que ele teve na tentativa de invadir Mossoró, né, que foi um fracasso, começou o bando a se desgarrar, a ter deserção. E ele passou o resto do ano de 27 e até a metade do ano de 28 com um bando esfacelado, né? Quando ele resolveu ir para a Bahia, para o estado da Bahia, que foi uma tentativa de sobreviver, senão ele ia morrer, né? Ele estava com 5 cangaceiros só, né? Inclusive um irmão, um cunhado e mais 2 cangaceiros, né? Então, a segunda parte, ele se reestrutura na Bahia, né, a partir do apoio de um grande coronel, o Petronilo Reis, Petronilo de Alcântara Reis, conhecido por Coronel Petro, que era um político. Ele se reestrutura, o bando, nessa fase que o cangaceiro Curisco se engaja ao bando, e vai ser um cangaço diferente. Diferente assim, porque a polícia da Bahia não tinha prática no combate ao cangaço. Vai ser importado muita gente de Pernambuco, principalmente os nazarenos, que eram pessoas aguerridas e já conhecedoras de como perseguir, né, os bandos nas caatingas. Lampião também vai ter um vasto terreno, né, inclusive o Raso da Catarina, que era uma região inóspita, tinha semideserto, né? Ele também vai se beneficiar pelos
pela a situação do Brasil, né, da Revolução de 30, da Revolução de 32, da intentona comunista de 35. Quer dizer, toda essa fase convulsiva na política brasileira favoreceu o cangaço porque não, todo o aparato que estava sendo disponibilizado, né, para combater o cangaceirismo. Foram desmobilizados para ir para essas revoluções, né? Principalmente de São Paulo. Deixa eu fazer uma pausa rápida aqui para o intervalo. Na sequência, a gente continua entendendo mais sobre o cangaço, sobre essa figura que foi o rei do cangaço, Lampião. A gente volta já. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. Câmara Aberta está de volta hoje falando sobre o rei do cangaço, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Nossos convidados são presidente e vice-presidente do Grupo Paraibano de Estudos do Cangaço, Narciso Dias e Jorge Remígio. Deixa eu voltar a esse bloco tentando entender o seguinte. Haviam motivos diferentes para um cidadão, talvez de bem, talvez que tivesse seu trabalho, seu serviço, largar aquilo e ir para o cangaço? E qual o motivo específico de Lampião, ou quais motivos? Bem, Lampião, ele era um cidadão comum, como todo sertanejo lá na região do Pajeú. E no início da década dos anos 10, né, na verdade. Então ele morava uma pessoa pacata no sítio, trabalhando com os afazeres como qualquer sertanejo. Ele participou muito, junto com o pai e os irmãos, no serviço como almocreve, que seria transporte de mantimentos, de tecidos, de mercadorias de modo geral. Então ele andou muito pelaquela região, Pernambuco, Alagoas, Paraíba. Então ele começou a conhecer, ele ainda menor de idade, ele passou a conhecer a região. Alguns conflitos comuns, como em qualquer lugar, com pessoas próximas da fazenda deles, o vizinho, no caso Zé Saturnino. Então começa aqueles entreveiros, digamos assim, corriqueiros, mas que posteriormente começa a se agravar com a morte de Saturnino Alves, que era o pai, compadre, era o pai de Zé Saturnino, compadre do pai de Virgulino, de José Ferreira. Então começa as desavenças, que Jorge pode até me auxiliar e explicar melhor essa situação de quando começou essas brigas, até ele realmente abraçar as hostes cangaceiras e se juntar ao bando de senhor Pereira. Narciso, eu acho assim, né? Essa confusão que teve entre a família Ferreira, no caso os irmãos Ferreira, né? O Virgulino, o Antônio e o Livino, com o José Alves de Barros, que chamava Zé Saturnino, por causa do pai, que era Saturnino. Isso era corriqueiro e comum, muito no sertão daquela época, né? Isso não era motivo para se entrar no cangaço, né? Mas é uma coisa que foi se avolumando. E também um dos fatos que eu acho interessante observar é o lado sociológico, educacional. Por quê? Se pega-se muito no mito, Lampião, começa a estudar ele a partir já do mito, de uma pessoa conhecida. E eu fiquei curioso, lendo um livro O Canto do Acauã, de Marilu de Ferraz, um bom livro, que é As Memórias do Pai dela, né, que inclusive foi amigo de Lampião quando era criança, e no futuro foi um perseguidor, que era um nazareno.
ele conheceu porque o Virgulino estudou, ia para Nazaré, né? Era próximo, tinha familiares lá, e era próximo de onde ele nasceu, da Passagem das Pedras. Inclusive até mais próximo do que de Serra Talhada, porque Nazaré pertence à floresta. Então, a mãe de Virgulino, a Maria Lopes, ela incentivava os filhos a serem violentos, a andar armado. O pai, seu José Ferreira, ele era uma pessoa cordata, uma pessoa do bem. Ele tomava as armas dos filhos. A mãe entregava as armas pela porta de trás. Isso aí é notório, né? Muita gente da época deixou isso através da oralidade. Porque a família dela, os Paulos, era conhecido como pessoas valentes. O pai dela, inclusive o avô de Lampião, ele tinha já muitas mortes. E ele foi fazer uma morte em Arco Verde, na época Rio Branco, e foi morto lá. Então a gente tem que ver que o sertão, ser valente, era um dado positivo, né? Até hoje ainda, ser valente traz, como se fosse uma coisa, né, positiva. Então, Lampião é uma figura meio controversa, né? Ele é contraditório, porque ele era valente, era uma pessoa disposta, era destemida, que enfrentava, mas ele também era capaz de abater o inimigo ferido, o inimigo sem defesa nenhuma mais, e ele ainda sangrá-lo, né? Ter aquele desejo de penetrar o punhal, né, na pessoa e tal. Então, Lampião, ele era uma pessoa que ele tinha uma certa sensibilidade também, ele gostava muito dos seus familiares. No bando, ele era uma pessoa justa com os seus comandados, mas também era uma pessoa de excessiva violência. Inclusive, tem várias passagens no cangaço dele cruéis. Ele matou 14 pessoas da família dos Gilos, lá perto de Floresta. Para citar uma das chacinas, a família do Manuel Salinas, morreram 7 pessoas no ano de 32 em Jeremoabo. Ele matou 7 soldados inocentes, foram pegos de surpresa na cadeia lá em Queimadas, na Bahia. Ele matou 8 pessoas de uma família no sítio Caboré, próximo de Princesa Isabel. Né? Pessoas assim, que ia de 12 anos até 96 anos de idade nessa família. Quer dizer, Lampião, ele era desprovido de qualquer, assim, piedade, né? Ele havia uma frieza mesmo. Frieza, né? Total. Ele era mais fácil poupar uma vida se a pessoa enfrentasse mesmo. Mas se pedisse clemência, eu acho que era impossível. Temos que deixar assim uma ressalva que tirar aquela que às vezes a literatura aponta que Lampião se tornou mais com essa forma de ser violenta a partir da morte dos pais. Mas só que quando os pais morreram, o escudo, né? Entre 20 e 21, quando o pai e a mãe deles morreram, que também falam que foi assassinado pela polícia, a mãe morreu por infarto, né? E o pai, posteriormente, menos de um mês depois, a polícia procurando um criminoso na região e, coincidentemente, eles estavam abrigados na fazenda de Luiz Fragoso. Então, quando a polícia chegou lá, que até hoje é atribuído ao coronel Lucena como o assassino do pai de Lampião, mas, na verdade, foi um soldado caiçara que já era conhecido por tomar atitude passando à frente dos seus superiores. Então, como estavam procurando o Luiz Fragoso e o Antônio e o José Ferreira encontravam-se lá nas dependências da casa, foi assassinado sumariamente, quando ele soube que era o José Ferreira, ele assassinou, informando que era pai de assassino e que tinha que morrer mesmo. Então fica aquela história que Lampião se tornou mais violento a partir do assassinato dos pais. Não, ele tornou-se chefe de bando
a partir de 22. E antes ele já tinha algum envolvimento com alguma forma de crime, isso desde 17. Né? Então a gente tem que deixar bem claro que não ficar aquela coisa, ele levou essa mágoa para o resto da vida porque mataram os pais dele e ele tornou-se esse cangaceiro sanguinário. Porém, tinha todo um histórico, ele né? não vingou. Eles eram problemáticos, todos os 3 irmãos. Eles eram problemáticos e o seguinte, eles queriam briga, né? Porque quando teve o problema com Saturnino, foi feito um acordo para o pai dele sair da região e foi oferecido uma terra lá bem próximo de Nazaré, no local conhecido como Poço do Negro. Então o pai, o Zé Ferreira, o pai de Lampião, vendeu as terras, que era vizinha do desafeto, né, do Zé Saturnino, e foi morar em Nazaré. Mas em Nazaré, eles começaram a criar problema também em Nazaré. E lá em Nazaré era proibido entrar armado na feira, né, porque eles faziam uma feira semanal e tinham que deixar as armas numa venda, né? Só que os Ferreiras, eles não cumpriam isso, eles entravam com rifle, ficavam jogando os rifles para cima, assim, uma forma de desafiar, né? Teve muitos problemas em Nazaré e eles tiveram que sair depois de um ano e pouco, foram para Alagoas. Chegando em Alagoas, em Água Branca, começaram a fazer um cangaço clandestino, ele juntou-se com Antônio Matilde, fez cangaço com Antônio Matilde, que era casado com a tia dele. Inclusive também se juntou a um grupo lá muito de pessoas de má índole, que eram os Porcinos, os irmãos Porcinos, e fez vários assaltos, assassinatos. Então, Lampião, quando ele fazia um cangaço, mas um cangaço, vamos dizer assim, clandestino, né? Não era um cangaço anunciado, né? Ostensivo, como foi a partir de 22. Então, quando o pai dele morreu, foi culpa deles, porque a polícia estava fazendo uma diligência, porque já tinha informação da participação dele no grupo dos Porcinos, né? Agora, claro, toda a história tem várias vertentes, né? Eu procuro, através de várias leituras, de confrontar dados, confrontar opiniões, né? Muitas leituras, ver o que realmente se aproxima mais da verdade, né? E claro que Lampião, a partir da morte do pai, disse que realmente ele não tinha mais condições de ficar ali e tinha que se engajar num grupo grande de cangaço. E quando ele procurou o bando de Senhor Pereira, né, que já fazia mais de 5 anos que fazia cangaço. Bom, tem muita história ainda, sem dúvida. A gente não chegou nem na Maria Bonita e nem em outros tantos personagens. Já sintam-se convidados para a gente explorar mais esse assunto. Muito obrigado pela presença dos dois mais uma vez. Portas sempre abertas aqui. Obrigado. Obrigado. Pode contar conosco sempre que precisar. Só manter contato, nós viremos. Quem quiser ter acesso às informações, tem site, tem como participar das reuniões? Tem telefone, né? Eu tenho, através das redes sociais, pelo Facebook, a gente tem muitos amigos e em determinados grupos a gente sempre está informando. Amanhã tem uma reunião e todo mundo já é informado pelas redes sociais. E os contatos que nós temos, eu saio informando. Amanhã tem reunião. Agora, quem tiver interesse de participar, que for admirador do tema, pode, através pela rede social, pelo um grupo que nós temos, que é o Lampião Cangaço e Nordeste. Facebook? Lampião Cangaço e Nordeste. E pode deixar uma mensagem dizendo que tem interesse de participar, que nós manteremos contato. Está dado o recado. Muito obrigado mesmo. O Câmara Aberta de hoje termina agora. Na nossa página do Facebook você pode rever esse programa, pode ver também todos os nossos outros programas, deixar sugestão para a gente, comentar. facebook.com/TV Câmara JP. Nosso canal no YouTube também é TV Câmara JP. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau.
Lampião.